Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula de matemática. Nessa videoaula eu vou resolver um caso de função afim, função linear, e é uma questão que diz aqui no livro que é da VUNESP de São Paulo. Acompanhe a leitura. Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa, a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Está aqui o gráfico, ó, o gráfico está no livro, aparece aqui, bonitinho, e aí ele fala assim, baseado nos dados do gráfico, determine. Como aqui não tem gabarito, então deve ser uma questão alterada, né? Item A, a lei da função apresentada no gráfico. Item B, qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? Qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Eu tenho que achar a lei da função apresentada no gráfico, ou seja, eu tenho que achar a regra que completa ou complementa, vamos dizer assim, não. Tenho que achar a regra que descreve esse gráfico e depois eu tenho que achar qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool. Perfeito? É isso que nós temos que achar. Observe o seguinte. Como o nosso gráfico aqui ele é linear, então o que modela esse gráfico é uma função do tipo y igual a mx mais b. Depois eu vou explicar corretamente, bem certinho para você, o que significa o b e o que significa o m. Primeiro vamos pegar, nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, y igual a mx mais b. Vamos lá. Esse m aqui, ó, esse m mostra a inclinação dessa reta. O m é aqui. Uma das formas de encontrar o m, e a forma mais fácil é igual. M é a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Mas o que seria essa variação? Observe o seguinte, ó, o gráfico está dizendo para nós que quando você tem um ponto aqui, ó, quando tem 0 gramas, o volume é 0 também, tá? 0 gramas, volume 0. À medida que você passa para 40 gramas, o seu volume passa para 50 centímetros cúbicos. Observe que houve uma variação. À medida que você aumentou a massa em gramas, você também aumentou o seu volume em centímetros cúbicos. Observe que o 50 está no eixo y e a massa em gramas, que é o 40 aqui, está no eixo x. Aí vem o seguinte, qual é a variação em y e qual é a variação em x? O y saiu do 0 e foi até 50, então variou 50 unidades. O x saiu do 0 e foi até o 40, então variou 40 unidades. Como o nosso gráfico é crescente, então isso aqui é positivo. Pronto, agora é só simplificar e encontrar a taxa de variação. Corta 0 com 0, nós vamos ter que m nada mais é do que 5 sobre 4. Ou seja, para cada 5 centímetros, olha o que ele está dizendo, para cada 5 centímetros cúbicos que você aumenta no volume, você está aumentando 4 gramas na sua massa, certo? Isso é a taxa de variação. Para cada 5 centímetros cúbicos no seu volume, você aumentou 4 gramas na sua massa. Ou, para 4 gramas que você aumenta de massa, você aumenta o volume em 5 centímetros cúbicos. Beleza. Então, o valor de m eu já achei. Está aqui. O próximo valor é achar o b. Só que o b é justamente o local onde o gráfico encontra o eixo y. Tá? Como o gráfico encontra o eixo y no ponto 0 para x, 0 para y, nós temos que o b é igual a 0. Perfeito? Então, lembrando, o b é o local onde o gráfico encontra o eixo y. Se o b fosse, se o gráfico passasse aqui, ó, então o b seria 50, tá? Mas o gráfico não passa aqui e a gente sabe. Beleza, então qual é a lei de formação? Qual é a função?
Como nós estamos trabalhando com a regra y igual a mx mais b, então nós podemos dizer que y é igual a 5 quartos, que é o m, ó, 5 quartos de x, mais o b, que é 0. Resposta, y é igual a 5 quartos de x. Tudo bem? É lógico que a gente poderia escrever de uma outra coisa. Assim, a gente poderia colocar assim, ó, o volume, que depende da quantidade de gramas, é igual a 5 quartos para cada grama. Dava para ter montado uma outra função. Beleza, então a lei de formação da função afim está aqui. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo item que ele pergunta para a gente? Ele fala assim, qual é a massa, ou seja, eu quero saber qual é a quantidade de gramas, lá, qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool. Veja que agora o que eu tenho é o volume. Volume é igual a 30 centímetros cúbicos de álcool. Isso aqui, então, eu vou trocar no lugar do y, porque o y é o eixo dos volumes. Então, eu vou ter que 30 é igual a 5 quartos de x. E para descobrir a massa, basta multiplicar isso aí cruzado. Vou passar o 4 multiplicando aqui, ó. 4 vezes 30. 120 é igual a 5x. Para deixar mais organizado, vou trocar tudo de lado, tá? O 5x vem para cá, o 120 vai para lá. 5x é igual a 120. Vou passar o 5 dividindo, x é igual a 120 dividido por 5. Resposta final, x é igual a 120 dividido por 5. Se fosse dividido por 10, daria 12. Dividido por 5, dá 24. 24. Só que o x é dado em gramas. Gramas. Ou seja, quando nós tivermos 24 gramas do produto, o nosso volume vai ser 30 centímetros cúbicos. Enfim, finalizamos aqui, então, essa questãozinha da VUNESP de São Paulo. Beleza, pessoal? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!